Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 7ª aula de programação web. Então, o que nós aprendemos na última aula? Nós aprendemos sobre listas que podemos adicionar no nosso documento HTML. No caso, essas listas podem ser de descrições, com ordem, sem ordem e aninhadas. As listas com ordem, como o próprio nome já diz, vão dar uma ordem para as instruções do meu documento, certo? Então, quando for exibido pelo navegador, vai aparecer uma ordem das instruções. Na lista sem ordem, ela já não tem uma ordem, não é enumerado. E as listas aninhadas, eu posso ter uma lista dentro da outra. Então, hoje iremos iniciar os nossos estudos através do iframes, porque um documento HTML pode conter outros documentos dentro dele, e para fazer isto, eu vou usar o elemento iframe, que ele possui o atributo src, que indica o caminho absoluto ou relativo de um documento HTML, certo? Então, aqui é um exemplo do iframe que eu posso adicionar no meu documento HTML. O src seria o caminho que eu vou adicionar do meu documento, certo? Então, como este documento HTML seria exibido no meu navegador? Seria exibido desta maneira, certo? No caso lá, colocamos do K9 Treinamentos e da USP, Universidade do Brasil, certo? E temos também os links, porque normalmente um site é formado por um conjunto de páginas que estão interligadas de alguma forma. Então, para permitir que o usuário navegue entre as páginas, devemos usar os links. Porque um link faz a ligação de uma página para outra do mesmo site, no caso seria um link interno, ou para uma página de outro site, que no caso seria chamado de link externo. Então, para criar um link, devemos usar o elemento a, que possui como atributo chamado href, certo? Então, o valor desse atributo indica um caminho relativo ou absoluto de uma página. Aqui nós temos um exemplo de como utilizaríamos este elemento a e o seu atributo href, certo? Aqui é um exemplo de uma página, no caso foi usado página 2.html, porque é o meu documento HTML, certo? Esse outro, página 3.html, seria um outro documento HTML. E aqui é um exemplo de link com caminho absoluto, certo? No caso, seria um link de um site que você, como programador, pode determinar qual vai ser. Então, aqui é a maneira que o navegador vai exibir aquele documento que a gente acabou de mostrar, certo? Vai ter links onde o usuário vai poder clicar e estes links vão te levar para outros documentos, outras páginas em HTML, certo? Então, além do atributo href, nós temos outros atributos. Nós podemos utilizar o atributo target para informar onde o destino de um link deve ser aberto. Podemos usar o blank também, que abre o destino do link em uma nova janela ou aba. Podemos usar o self, que é o que abre o destino do link na mesma janela ou no mesmo frame que exibe o documento que contém o link. O parent também, que abre o destino do link na janela ou no frame, onde está contido o frame que exibe o documento que contém o link. E, por padrão, o destino do link é aberto na mesma página ou frame onde ele está contido. Então, em outras palavras, se um atributo target não foi definido explicitamente, o padrão do comportamento dele é self, né? Como nós vimos anteriormente aqui, ó. O que é que o self faz? Abre o destino do link na mesma janela ou no mesmo frame em que contém o link do documento, certo? Então, aqui nós temos um exemplo de como podemos utilizar este elemento a com o href, certo?
e usando esses atributos. No caso aqui do exemplo, foi utilizado o blank e o self. E nós temos outra coisa também chamada de âncora, porque além de criar links para outras páginas, podemos criar um link para determinada seção do documento HTML. E para isso, nós podemos utilizar um recurso chamado de ancoragem, né? O primeiro passo para utilizar este recurso é identificar a seção que será o destino deste link. Para isso, será feito com o atributo ID, certo? Para ter a identificação desta seção. Então, o ID é um atributo global, ou seja, todos os elementos possuem este atributo. E o segundo passo é criar links utilizando os identificadores das seções de acordo com a sintaxe do exemplo a seguir, que eu vou mostrar daqui a pouco, certo? Então, observe bem a utilização do caractere C#. Então, aqui nós temos um exemplo de âncoras, certo? No nosso documento HTML. E aqui é como vai ser exibido este recurso âncora no seu navegador. Então, nós temos também outro recurso que são as imagens, porque seria muito entediante, né, se você não pudesse adicionar imagens às suas páginas em HTML. Então, para que isso aconteça, nós devemos utilizar o elemento IMG para adicionar imagens em nossos documentos HTML. E o atributo que o elemento IMG utiliza é o src, que indica o caminho absoluto ou relativo da imagem que nós queremos adicionar. Então, o elemento IMG possui um atributo obrigatório chamado de out. Esse atributo define um texto alternativo que pode ser utilizado, por exemplo, se houver um problema ao carregar a imagem ou por software de leitura de tela. Então, aqui nós temos um exemplo da imagem, né, de como podemos utilizar esse elemento IMG e src, que é o atributo do elemento imagem, do elemento IMG. Então, aqui é o caminho que contém esta imagem, certo? Então, aqui também, ó, outro caminho de imagem que eu vou colocar no meu site. Essa imagem já está relacionada a esse desenvolvimento web com HTML, essa outra SQL e essa outra está relacionada com a orientação a objetos em Java. Certo? Aqui nós temos um outro exemplo de um caminho de imagem relacionado a desenvolvimento web, certo? E como é que isso seria exibido no seu navegador? Desta forma aqui. Aquele caminho vai determinar onde é que aquela imagem que eu quero vai estar. Então, aquele código vai pegar aquela imagem e vai exibir na sua tela com auxílio do navegador, certo? Então, aqui, ó, eu tenho as imagens que estão atreladas às frases que o exemplo determinou. E o que nós aprendemos hoje? Nós vimos iframe, certo? Que no caso é um documento que pode conter outros documentos HTML. Nós vimos sobre links, que permitem que o usuário navegue de uma página para outra. As âncoras, que criam um link para determinada seção do documento HTML. E as imagens, que podemos adicionar imagens em documentos HTML com o auxílio do elemento IMG. E este IMG, que é um elemento, ele possui como atributo o src, e este atributo indica o caminho que pode ser absoluto ou relativo da imagem que queremos adicionar, certo? Então, aqui temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula!